Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, e já voltamos com outra edição do Mundial Telenotícias Brasil. Acompanhe comigo, eu sou Paulo Echevarria. A guerra na Ucrânia já se estende há 100 dias e não dá sinais de estar perto do fim. Na capital Kiev, que deixou de ser foco de Moscou, os ucranianos tentam manter as esperanças e pedem que os países aliados não parem de enviar ajuda. Há 100 dias, os ucranianos convivem com o pesadelo da guerra. Os que permaneceram em áreas que estão sob controle de Kiev, assim como a capital, tentam manter a esperança em dias melhores, mas a rotina é completamente afetada pelo conflito. As I said, it's very hard emotionally, and it's very hard to focus on anything other than the war, and it's very hard to study it in these circumstances. Nas ruas, todos parecem ter histórias para contar sobre pessoas próximas que não resistiram à guerra. Чоловік зараз в Миколаївській області обороняв Київ. У чоловіка двоюрідна сестра, кузина, вона з Маріуполя, тобто діти залишилися живі, а вони з чоловіком загинули. Desde o começo do conflito, a Ucrânia vem recebendo ajuda militar e financeira de vários países, assim como a imposição de duras sanções contra a Rússia em uma tentativa de parar a ofensiva ordenada pelo presidente Vladimir Putin. Mas com o passar do tempo, muitos temem que esse apoio fundamental seja deixado de lado. Я думаю, продлится она еще достаточно долго, не в ближайшее время закончится. Мои прогнозы примерно полгода точно. Продолжение войны будет зависеть от поставок нам вооружения в первую очередь, от духа нашего и от санкций тоже в первую очередь. A Ucrânia acumula mortes de civis e militares, destruição e um deslocamento sem precedentes da população. Mesmo assim, durante o conflito que se estende há mais tempo do que gostariam, os ucranianos se esforçam para manter a esperança. В любом случае, все не вечно, война это не вечно будет идти. За нами правда, это значит то, что за нами и победа будет. Это все вопрос времени, очень долгий. A vitória será nossa. A afirmação foi feita pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um vídeo postado no Instagram nesta sexta-feira. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більше. Збройні сили України тут. Найголовніше – наш народ, народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que o Ocidente deve se preparar para uma longa guerra na Ucrânia. O comentário dele veio depois de um encontro com o presidente americano Joe Biden na Casa Branca. Stoltenberg viajou à capital americana para preparar a cúpula da OTAN prevista de 28 a 30 de junho em Madrid. Wars are by nature unpredictable, and therefore we just have to be prepared for the long haul, because what we see is that this war has now become a war of attrition, where the Ukrainians are paying a high price for defending their own country on the battlefield. Desde o início da invasão, as tropas russas tomaram o controle de regiões do sul e avançaram lentamente no Donbass, em especial na tomada de Mariupol. E a Rússia acusou a Alemanha de se remilitarizar.
usando uma linguagem que evoca seu passado nazista. O governo da Alemanha e a oposição conservadora fecharam um acordo para liberar 100 bilhões de euros para construir um exército após a ofensiva de Moscou na Ucrânia. Tomamos isso como mais uma confirmação de que Berlim está no caminho de uma nova remilitarização, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Sabemos muito bem como isso pode acabar, acrescentou ela. Parecia ser uma referência ao programa de rearmamento da Alemanha nazista na década de 1930, sob Adolf Hitler, que mergulhou o mundo na guerra. O Acordo de Berlim envolve mudanças nas regras orçamentárias da Constituição e é uma grande reversão para a Alemanha, que há anos se arrasta para cumprir os compromissos de gastos da OTAN, atraindo críticas de Washington em particular. Desde o fim da Guerra Fria, a Alemanha reduziu significativamente suas forças armadas de 500 mil militares em 1990 para apenas 200 mil hoje. Mas o conflito na Ucrânia sacudiu um país mergulhado no pacifismo desde os horrores da Segunda Guerra Mundial. O presidente da União Africana e de Senegal, Macky Sall, se reuniu com o presidente Vladimir Putin. O senegalês falou sobre as consequências da ofensiva contra a Ucrânia e pediu colaboração do Kremlin para futuras sanções. Os líderes se encontraram em Sochi, no sul da Rússia, para uma reunião de alto nível. O conflito no leste europeu levou o preço dos cereais e óleos acima dos alcançados na Primavera Árabe em 2011 e nos distúrbios da fome em todo o mundo em 2008. Sall destacou que a África está sofrendo as consequências da ofensiva, apesar de que a maioria dos países africanos evitou condenar a Rússia nas duas votações da ONU. O senegalês aproveitou a oportunidade para fazer uma sugestão ao presidente russo. Precisamos trabalhar juntos para que qualquer coisa referente a alimentos, grãos, fertilizantes esteja realmente fora das sanções, disse o africano. As Nações Unidas temem um furacão da fome, já que os navios de grãos não conseguiram sair dos portos ucranianos devido ao conflito. E após meses de espera, os membros da OPEP e seus aliados decidiram aumentar ainda mais a produção de petróleo. Foi uma resposta a pedidos urgentes de países ocidentais. Representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e de seus 10 parceiros reunidos no grupo OPEP+, concordaram que a produção de julho seria ajustada em uma alta de 648 mil barris por dia. Antes, eram 432 mil barris. Trata-se de uma guinada para a OPEP+, que se limitava desde 2021 a fazer aumentos modestos nas suas cotas, em vista de um retorno aos níveis anteriores à pandemia de Covid. O grupo nunca se desviou de sua linha, mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que acentuou as tensões no mercado. Um artigo no Wall Street Journal havia mencionado uma possível marginalização da Rússia, afetada pelas sanções ocidentais, mas a OPEP+, permanece unida. O grupo, que bombeia cerca da metade do petróleo mundial, foi formado em 2016 para ajustar a oferta e regular os preços, mas especialistas questionam o quão possível é manter esse entendimento nas atuais circunstâncias. Um trem descarrilou nesta sexta-feira no sul da Alemanha, deixando pelo menos 3 mortos e dezenas de feridos. Segundo informações iniciais da polícia, o trem estaria muito cheio no momento do acidente. A polícia bávara afirmou em um comunicado que vários vagões do trem que cobriam a rota entre Garmisch-Partenkirchen e Munique descarrilaram em Burgrain. Um porta-voz de uma autoridade local citou mais de 60 feridos, 16 deles em estado grave. Equipes alemãs atuam na área do acidente e também foram enviados socorristas da Áustria para ajudar nas tarefas de resgate. Imagens divulgadas pela imprensa alemã mostram o trem regional descarrilado, com os vagões tortos em uma área arborizada.
As vítimas foram atendidas no local por médicos. A causa do acidente ou o número exato de feridos ainda não foram divulgados. O acidente ocorreu a dezenas de quilômetros do local onde será realizada a cúpula dos líderes do G7 no final de junho, um complexo de 5 estrelas no castelo de Elmal. Depois do intervalo, mais informações para você. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A polícia americana confirmou que o atirador que matou 4 pessoas em um hospital de Oklahoma foi até o local atrás de um cirurgião. Ele culpava o doutor pelas dores que sentia após um procedimento nas costas. Thus far, we have recovered 30 .223 casings from the crime scene. We have also recovered 7 .40 caliber casings from the crime scene. We have also found a letter on the suspect which made it clear that he came in with the intent to kill Dr. Phillips and anyone who got in his way. He blamed Dr. Phillips for the ongoing pain following the surgery. A polícia acredita que o suspeito, identificado como Michael Lewis, cometeu suicídio após o massacre. Encontramos o suspeito e resgatamos uma mulher que estava escondida debaixo da mesa ao pé dele. Ela estava lá quando o suspeito tirou a própria vida. Iniciamos uma busca metódica em cada piso da estrutura de 5 andares, procurando testemunhas e vítimas. As vítimas foram o Dr. Preston Phillips, responsável pela cirurgia no atirador, outro médico, uma recepcionista e um paciente. O Gun Violence Archive registrou 233 tiroteios em massa nos Estados Unidos neste ano. Episódios em 4 ou mais pessoas foram feridas ou mortas. 5 pessoas ficaram feridas quando um atirador abriu fogo em um cemitério em Wisconsin, norte dos Estados Unidos, durante o sepultamento de um homem morto pela polícia dias atrás. Aconteceu de novo. As informações são da polícia e da imprensa local. Segundo autoridades, um atirador abriu fogo durante o sepultamento de um homem morto pela polícia dias atrás. O Departamento de Polícia de Racine informou no Twitter que foram reportados muitos disparos no cemitério de Graceland. De acordo com a imprensa local, 5 pessoas ficaram feridas na tragédia. Este é o mais recente episódio de uma série de tiroteios que vem sendo registrados no país. Os Estados Unidos ainda se recuperam dos ataques a uma escola de ensino fundamental no Texas, que resultou na morte de 21 pessoas, e outro em um supermercado do estado de Nova York, que deixou 10 mortos.
E o presidente americano Joe Biden voltou a atacar a venda sem controle de armas nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden pediu nesta quinta-feira aos congressistas que aprovem a proibição da venda a particulares de armas de assalto e carregadores de alta capacidade para ajudar a conter os tiroteios em massa no país. We need to ban assault weapons and high-capacity magazines. And if we can't ban assault weapons, then we should raise the age to purchase them from 18 to 21. Strengthen background checks. Enact safe storage law and red flag laws. Repeal the immunity that protects gun manufacturers from liability. Address the mental health crisis, deepening the trauma of gun violence and as a consequence of that violence. These are rational, common sense measures. Biden classificou como inconcebível a recusa da maioria dos senadores republicanos a votar normas mais rígidas sobre as armas de fogo. E os congressistas americanos discutiram um projeto de lei voltado para a proteção de crianças, tendo como pano de fundo o controle das armas. Os legisladores têm sido pressionados por setores da sociedade para combater a violência armada, especialmente após os massacres nos estados do Texas e Nova York. Look at the faces. These are not class graduation pictures. They're dead children. Just like the dead grocery store shoppers in Buffalo, or the people simply seeking a medical appointment in Tulsa. No one wants another tragedy. No one wants this to happen again. That's why it's regretful that Democrats have rushed to a markup today in what seems more like political theater than a real attempt at improving public safety or finding solutions. It has not even been 24 hours since the last mass shooting, and who knows how long until the next one. Too soon? My friends, what the hell are you waiting for? You say that none of the solutions proposed here will stop gun violence in America? Well, there, sadly, I agree. This bill will not alone save every life we will lose to gun violence this year, but it will save some. Durante a discussão, o deputado Greg Studd, do Partido Republicano, eleito pelo estado da Flórida, exibiu 3 armas da sua coleção particular. Questionado por uma colega se não estavam carregadas, o legislador afirmou que estava em casa e que poderia fazer o que quisesse com as armas. Dia de luto em Ramallah. Dezenas de pessoas acompanharam o funeral de um jovem de apenas 17 anos, morto por soldados israelenses com um tiro no peito. O garoto foi a mais recente vítima entre os 4 palestinos mortos pelo exército israelense na Cisjordânia ocupada em 48 horas. Em um campo de refugiados perto de Belém, membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina carregaram o corpo de Ayman Muhaizen, morto no mesmo local. De acordo com o exército israelense, soldados que estavam no campo para deter um palestino suspeito de atividades terroristas foram alvos de artefatos explosivos e blocos de pedra, respondendo com tiros. Na madrugada de quarta para quinta-feira, em Yabad, 6 palestinos ficaram feridos e um faleceu no hospital. Durante o funeral de Bilal Awad Kabah, combatentes cobriram o corpo do homem com bandeiras de facções armadas palestinas. Segundo autoridades israelenses, forças de segurança foram até o local e destruíram a casa do autor do ataque, que deixou 5 mortos em Israel em 29 de março. Os militares teriam sido recebidos com coquetéis Molotov e tiros e revidaram com munição letal, como informou o exército, destacando que prendeu o pai do terrorista durante a operação. Um dia antes, uma palestina foi morta depois de, segundo Israel, se aproximar de um soldado com uma faca perto do campo de refugiados palestinos de Al-Arub. Gofran Wassaná foi atingida por um tiro no peito. Nenhum militar foi ferido e a imagem de uma pequena faca de cozinha foi apresentada pelas autoridades.
E enquanto alguns moradores de Xangai comemoravam o retorno às ruas, outros foram confinados novamente. Mais casos de Covid-19 foram detectados na capital econômica da China. A cidade estava confinada desde o final de março pelo pior surto de Covid-19 desde o início da pandemia, mas nas últimas semanas as restrições começaram a ser flexibilizadas. Enquanto muitos celebravam o retorno à normalidade, outros tiveram que permanecer em casa nesta quinta devido a novas infecções. A Prefeitura de Xangai informou que mais de 500 mil pessoas ainda estão sujeitas a restrições. Com qualquer nova infecção ou caso suspeito, moradores vão voltar a ser isolados. A China é a única grande economia mundial que persiste na estratégia de tolerância zero contra a Covid-19, com confinamentos pontuais após casos detectados. Xangai se tornou nos últimos meses o maior epicentro da doença desde o surgimento em Wuhan em 2019. E voltamos logo depois do intervalo. É rapidinho. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Rússia disse ter retardado a chegada de mercenários estrangeiros que lutam ao lado do exército de Kiev, infringindo muitas baixas ao grupo. Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в 2 раза – с 6600 до 3500 человек. Konashenkov acrescentou que centenas desses combatentes foram mortos com armas de longa distância logo após sua chegada aos locais onde deveriam receber treinamento adicional, mas que outros morreram em zonas de combate. A maioria dos mercenários foi destruída em zonas de combate devido ao seu baixo nível de treinamento e falta de experiência real de combate. Milhares de voluntários estrangeiros viajaram para a Ucrânia desde o início da intervenção de Moscou em 24 de fevereiro para ajudar o exército de Kiev. A Rússia descreve esses combatentes como mercenários, um termo que implica um interesse puramente econômico. Já a Ucrânia e seus aliados ocidentais consideram que, se há mercenários, eles estão do lado russo, especialmente o grupo Wagner, cujas milícias pagas estiveram presentes na Líbia, Síria ou Mali. Amber Heard, condenada a pagar $10 milhões ao ex-marido Johnny Depp, não dispõe do montante ordenado pela Justiça. A afirmação foi feita pela advogada da atriz. Amber Heard, I spoke up against sexual violence. A longa batalha judicial terminou na quarta, quando o júri de 7 pessoas considerou que ela e o ex-marido Johnny Depp se difamaram mutuamente. Ficou determinado que Heard precisa pagar uma indenização de $10 milhões, enquanto Depp uma de $2 milhões. Depp perdeu em 2020 um caso de difamação no Reino Unido contra o tabloide The Sun, que o chamou de agressor de esposas. Ele comemorou o veredito do júri como uma vitória, enquanto Heard disse estar com o coração partido.
O ator processou a ex-mulher por um artigo de opinião escrito por ela para o jornal americano The Washington Post em dezembro de 2018, no qual ela descreve o ex-marido como uma figura pública que representa o abuso doméstico. Ele não foi citado diretamente no artigo. A advogada de Heard afirmou que ela pretende recorrer ao veredito e que a equipe jurídica do ator trabalhou para demonizar a atriz, além de ter suprimido provas cruciais ao julgamento. Was designed and intended by Ms. Heard. Answer, yes. Após 227 anos, as joias da coroa de Portugal finalmente foram exibidas em uma sala forte no Palácio da Ajuda. Com vista para o histórico bairro de Belém, em Lisboa, o local foi o lar da última dinastia real portuguesa, os Braganças. Aberta nesta quinta-feira, a exposição mostra a vasta coleção de tesouros reais, mais de 1.000 itens que datam do século XVII até o XX, incluindo peças de ouro incrustadas com pedras preciosas. Antes da mostra, muitas das joias nunca tinham sido expostas ao público. Há uma infinidade de joias como coroas, cetros, medalhas, com pepitas de ouro e diamantes do Brasil, levadas a Portugal na época em que o país era uma colônia portuguesa. Alguns itens valem mais de 1 milhão de euros. Então, a segurança do museu é excepcionalmente rígida. As próprias vitrinas são vitrinas de alta segurança e todo o edifício foi pensado para que não houvesse nenhuma surpresa desagradável em termos de furtos ou de assaltos dentro deste palácio. A ala oeste do edifício, que agora abriga o Museu do Tesouro Real, ficou inacabada por mais de 2 séculos por causa da mudança de regime e da falta de fundos. O prédio foi finalmente concluído em 2021, a um custo de 31 milhões de euros. Em contraste com o resto do monumento neoclássico, a ala oeste apresenta um estilo contemporâneo, com uma fachada estriada de onde se pode ver a cidade. O museu é uma espécie de sala forte de 3 andares, uma das maiores do gênero no mundo, repleta de câmeras de vigilância. Os visitantes entram por 2 portas blindadas que pesam 5 toneladas cada uma, e todos os artefatos da coleção estão atrás de vidro à prova de balas. Aclamada na quinta-feira por uma multidão em Londres, a rainha Elizabeth II cancelou, devido a um certo mal-estar, a presença dela na missa de sexta-feira para marcar os 70 anos de reinado, uma longevidade sem precedentes na monarquia britânica. O anúncio reacende as preocupações com a deterioração da saúde da popular monarca de 96 anos, que tem dificuldade para andar e cujas aparições oficiais se tornaram cada vez mais raras desde que passou uma noite no hospital em outubro. Na quinta-feira, vestida com casaco e chapéu azul, a monarca apareceu na sacada do Palácio de Buckingham, sorridente ao lado de seu primo, o Duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa, enquanto 1.500 soldados com bandas musicais e centenas de cavalos marcharam no tradicional desfile do estandarte. Apesar do anúncio de sua ausência na missa, a rainha participou da iluminação remota de uma enorme escultura em frente a Buckingham, que representa uma árvore de 21 metros de altura. E a família real britânica se reuniu nesta sexta-feira para a missa de ação de graças pelos 70 anos de reinado da rainha, sem a presença da monarca. O neto da monarca de 37 anos chegou vestido de fraque e usando todas as suas condecorações, que mantém apesar de, desde que deixou a monarquia em 2020, não ser autorizado a usar o uniforme militar. O irmão mais velho de Harry, William, e a esposa Kate também estiveram na cerimônia de quase 1 hora, que agradeceu pela vida e reinado do monarca mais longevo da história do Reino Unido. Logo atrás do casal estava o filho mais velho e primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, o príncipe Charles, que compareceu à missa ao lado da esposa Camila. Considerado por muitos o filho predileto de Elizabeth, o príncipe Andrew não esteve presente. Afastado da vida pública devido a acusações de agressão sexual contra uma menor de idade nos Estados Unidos, ele contraiu Covid e ficou de fora da cerimônia. A rainha, de 96 anos, decidiu não comparecer ao evento após sentir um certo mal-estar depois de aparecer 2 vezes de pé na quinta-feira na sacada do Palácio de Buckingham, quando começaram os 4 dias de celebrações do Jubileu de Platina.
Com canções que protestam contra a violência, uma nova geração de artistas mexicanos está fazendo contraponto a cantores que fazem apologia ao tráfico, à violência e à ostentação. É o movimento intitulado Antinarco-Corrido, que se opõe ao narco-corrido. O narco-corrido ou narco-balada é um novo subgênero do corrido, um ritmo que surgiu durante a Revolução Mexicana de 1910 para contar uma história alternativa à narrativa oficial. Hoje, acusados de serem apologistas do crime organizado, os cantores do narco-corrido tiveram as músicas proibidas em 4 estados, onde as punições variam de 36 horas de detenção a multas de $20 mil. Mas cansada de seus alunos ouvirem essas músicas, uma professora do estado de Coahuila, no norte do país, recorreu ao antinarco-corrido, que surgiu há 5 anos para denunciar a violência de gênero. Ela lançou recentemente El Corrido de Mi Lovela, uma homenagem ao jornalista Miguel Angel Lopes, assassinado em 2011, junto com a esposa e com o filho. Então era quitar a los narcos. A ideia era tirar os narcotraficantes e colocar aqueles que realmente defendem o país, aqueles que defendem a verdade, aqueles que defendem os direitos humanos. Acho que estamos em um momento crítico onde ser jornalista no México é um dos trabalhos mais difíceis e onde há mais perseguição. Mais perseguido, sabe? E ficamos por aqui com esta edição, mas daqui a pouco nos vemos de novo em outra edição. Forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.